sou Isabel Cristina Borges, sou psicóloga, psicopedagoga, gestora escolar e também membro da Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu. Olá, eu sou Luciano Arthur Borges, sou técnico em segurança do trabalho, gestor em qualidade e meio ambiente. Faço parte também da Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu. Hoje vamos falar de um tema muito complexo, muito difícil, mas que vem assolando as famílias em todo o mundo. Nós vamos falar sobre a depressão e o suicídio. O nosso estudo de hoje fala sobre a fé, a família e a perspectiva da cura emocional. Nós sabemos que a população mais atingida pela depressão e o suicídio são os idosos. Também sabemos que os jovens são acometidos e, dependendo da faixa etária, eles são mais propensos a determinadas ações de autoagressão. Recentemente, agora em maio, o ator Flávio Miliati, de 85 anos, cometeu suicídio. Em sua carta, ele dizia que estava farto das maldades da humanidade, estava descontente com a vida e perdeu totalmente a alegria de viver. Isso prova que o suicídio ele é tanto nas pessoas mais jovens quanto nas mais idosas. Nós sabemos também que a fé tem um papel muito importante na constituição do ser humano. Sabemos que a pessoa, para seguir adiante, para transcender, para compreender o seu papel, a sua finitude, a sua incompletude, ela necessita do outro. E esse outro pode vir parecendo como divino ou parecendo como sagrado. E para isso nós precisamos entender que a psicologia compreende a fé como uma necessidade do ser humano. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender que a religiosidade de uma pessoa ela é construída no seio da família. E na família também nós construímos a psique humana, construímos a personalidade, o caráter. E para isso tudo coincidir, num ser humano equilibrado, um ser humano que possa lidar com as angústias, com as frustrações, a gente precisa fortalecer as famílias. A estrutura familiar que hoje é tão questionada, não se fala tanto assim em estrutura, família estruturada, família desestruturada, mas a gente precisa entender que qualquer formato que tenha ali a compreensão de família precisa ter uma hierarquia definida, precisa ter os seus papéis definidos, os lugares e, além de tudo, a manutenção de um clima saudável. Nós sabemos que a base para o alicerce social, a base para o emocional e a formação do caráter está dentro da família. E o que vem causando o adoecimento? O adoecimento emocional das famílias vem acontecendo há décadas, Muitas transformações, muitas incertezas, muitas seguranças vêm afetando os modelos existentes de família. E então, adoecidas com tantas imagens, com tantas apelações, com tantas questões envolvendo sexo, drogas, promiscuidade, vem afetando o seio da família e fazendo a nossa luta muito maior do que realmente a gente precisaria ter. E os nossos jovens estão dentro das nossas casas, estão do nosso lado, nas escolas e em todo lugar, sofrendo com essas informações, sofrendo com essa sociedade. Porque a depressão e o suicídio, ela é multifatorial. E engana-se quem pensa que o problema de depressão e suicídio é só um problema de saúde mental. E engana-se também quem pensa que não é contagioso, que não é pandêmico. Nós vivemos esse momento agora de uma pandemia pelo coronavírus, mas existe uma outra por trás muito grave e que está se agravando mais ainda com a permanência de todos nós em isolamento. Quem não tem condições de lidar com o seu emocional, quem não está preparado, não por ser uma pessoa fraca, vamos tirar esse estigma, não por ser uma pessoa sem fé,
também a gente precisa, né, compreender que isso não é correto, não é válido, não por ser uma pessoa que não teve uma família que o apoiou, mas sim porque a gente vive numa estruturação social muito complexa, muito difícil de lidar, com valores extremos, totalmente opostos ao que pode garantir, vamos dizer assim, a saúde das pessoas, tanto emocional, quanto física, quanto social. Então, assim, sentimentos como separação, isolamento, abandonos, que são comuns na depressão, podem se intensificar também quando a gente vê que Deus está ausente nessas famílias, quando Deus está ausente, mas não é a causa principal. A gente sabe que muitas famílias cristãs sofrem com seus filhos, seus netos, suas mães, seus tios, todos os seus familiares e conhecidos que podem estar sofrendo dentro da sua casa, do seu lar, e a gente muitas vezes se sente impotente para lidar com essa situação. Nós temos aí vários tipos de depressão, mas para vocês entenderem que a causa principal da depressão ela é social, eu tenho uma estatística de 80% dos casos de depressão e suicídio, eles são de causas fora do ser humano, né? Fora da mente, fora relacionada ao meio em que a pessoa está vivendo, né? E essa classificação é muito importante para a gente entender que também, já que é uma questão social, multifatorial, multissetorial, mas é também social, nós precisamos saber que existe a prevenção. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, formas em que a gente pode identificar os sinais de alerta, formas que a gente pode ajudar, contribuir e quando também sai da nossa alçada e que a gente precisa buscar uma ajuda maior. Os primeiros sintomas que a gente pode identificar numa pessoa em depressão são sintomas de ansiedade, irritabilidade, né, cansaço fácil, perda de apetite ou excesso de apetite e algumas ideias como desejo de morrer, desesperança, sentimento de que a vida não vale mais nada, falta de motivação. Esses são os principais sintomas. E o isolamento. Nós sabemos também que quem quer se matar, ela não quer colocar fim à vida, ela quer colocar fim à dor emocional que ela não consegue administrar. Então, quando esses sentimentos que são guardados se tornam tóxicos ao organismo, o nosso corpo fala, a nossa alma também. Então, a gente precisa do suporte social, do suporte familiar para a recuperação desse indivíduo. E a gente entende também que muitas pessoas que têm depressão não necessariamente vão cometer o suicídio. E também sabemos que muitas pessoas que cometem suicídio não significa que elas têm uma doença mental, mas sim que elas não conseguiram lidar com sentimentos que foram ficando grandes demais para aquele corpo, para aquela mente, né? Que superaram todas as condições dela lidar com as suas angústias. E aí a gente pensa no cristão, né? E o cristão que comete um suicídio? A gente sabe que muitas pessoas que não acreditam em Deus, quando cometem um suicídio, eles podem estar ali, né? Vamos dizer assim, mostrando que fez falta isso. Mas quando é um cristão que está ali, será que ele pode ter a esperança do perdão? Será que ele pode ter, se ele tiver convertido, ele pode vir a passar pelo julgamento? A gente não sabe, mas Deus deixou escrito, né, para a gente, na palavra dele, que todo ser humano, todo cristão que entende, que se converteu antes de qualquer ato, ele está sobre a graça de Deus. Então, a gente não pode falar especificamente o que acontece com essas almas, mas a gente pode pedir por elas sim, porque não é um ato consciente muitas vezes, não é um ato de covardia, não é um ato de falta de fé. Nós precisamos também nos preocupar sobre as situações que acontecem todos os dias em nossa sociedade, que é relacionado muitas vezes
ao bullying. O bullying tem sido uma das principais causas da depressão e do suicídio. E a gente fala em bullying, muitas vezes a gente pensa nas escolas, a gente pensa nos trabalhos, a gente pensa, né, no adolescente, mas a gente sabe que está do nosso lado o tempo todo, nas pequenas chacotas, nas encarnações, nas piadas, nos comentários inadequados, muitas vezes na indiscrição das pessoas. Então, vamos ter consciência de que a gente precisa falar o que for necessário a pessoa ouvir, né? Falar com o outro com cuidado, porque tudo aquilo que a gente fala fica marcado, muitas vezes mais do que as nossas atitudes. Então, nós precisamos nos preocupar com o outro, né? E a gente precisa entender também que Deus está conosco o tempo todo. E ele diz assim, ele conhece a nossa essência, e ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano nenhum. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Está em Jeremias 29, versículo 11. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é plena. O psicólogo também trabalha com a palavra, também entende que a palavra é o que pode trazer a cura emocional. Então, eu trago para vocês algumas redes de apoio, eu trago para vocês alguns elementos, mas a gente não pode esquecer que a palavra é que nos criou, a palavra é que nos humaniza, a palavra é que vai nos constituir, a palavra é que vai nos curar e a palavra de Deus é que nos salva. Então vamos prestar atenção, vamos olhar ao lado, vamos ver, vamos ter essa sensibilidade de olhar para o outro e quem confiar a você qualquer situação relacionada a isso, receba com muito carinho, receba com muito respeito, ouça, não critique. Então, Luciano vai falar agora para vocês algumas atitudes importantes quando você descobre que um familiar, um amigo ou um conhecido precisa de ajuda. E se ele não se sentir à vontade com você, mas você percebeu alguma coisa, busque alguém que possa fazer essa intermediação, possa buscar essa pessoa e criar um vínculo de confiança. O importante é não deixar que isso aconteça ao nosso lado, porque assim como aconteceu com o ator que a gente citou no início da nossa transmissão, a gente precisa entender que o suicídio, a depressão, também é contagioso nesse sentido. Então, a gente sabe que a mídia, o Ministério da Saúde já buscam isso, já buscam não divulgar como é feito, as estratégias, não colocar a cena onde acontece isso. Então, a mídia também já está se orientando de como noticiar um caso de suicídio e para que as pessoas em depressão não comecem a ter essa mesma atitude. Então, o que a gente pode fazer quando alguém está nesse momento? Bom, eu como profissional de prevencionista, em minhas palestras, eu procuro sempre orientar as pessoas com relação à família. Eu dou palestra para muitas pessoas na empresa e na área de prevenção. E uma delas é o cuidado com o físico, o mental e o emocional. Tá? Então a gente pode dar alguns conselhos e procurar sempre ouvir as pessoas. Busque conhecer e evite estigmas, não julgue. Ouça e não tente dar conselhos. Seja específico em seu apoio, seja presente. Sugira programas que a pessoa possa executar. Faça perguntas certas. Mostre que seus sentimentos são pertinentes. Pequenos atos de gentileza confortam. Não desista, pois você pode ser a única âncora desta pessoa. Aponte sistemas de apoios externos. Existem vários em que possa ajudar as pessoas. Não esconda o problema da família. Esconder o problema é a mesma coisa que desistir e que colocar a pessoa em risco de um suicídio.
Esses sistemas de apoio externo, você pode procurar o CRAS da sua comunidade, você pode procurar os pontos de assistência básica, né, as UPAs, e você pode também procurar o centro de convivência. Esse centro de convivência, ele tem como número principal o 188, ele é nacional, é o CVV, né? A CVV ajuda todas as pessoas que estão precisando desse apoio e que não querem mostrar sua identidade. Então, vamos buscar ajuda e vamos estar ao lado de quem precisa. Lembre, neste momento que estamos vivendo de pandemia, a angústia, a depressão aumenta muito. Procure prestar atenção a quem está ao seu lado, aos seus familiares. Você pode ser uma ponte para salvar uma vida. Lembre, a depressão é uma doença grave, não é brincadeira, não é falta de fé e não é falta de força. A pessoa, às vezes, quer se livrar daquilo que está machucando, que está lá dentro, doendo, e ela não consegue se livrar dessa dor. Então você pode ser a pessoa que vai tirar essa outra do abismo. Mais uma vez ressaltando o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. Ligue, apoie, busque ajuda. Você pode e quem está nesse problema também pode se salvar. Obrigado, estamos aqui para servi-lo, para servir a Deus e agradecemos a pastoral por esse momento. E a paróquia São Judas Tadeu. Obrigado.